Olá, tudo jóia? Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar brevemente sobre o conteúdo do e-book gratuito que eu e a Aline Vecino, que também é designer de joias, criamos em conjunto para sanar uma das maiores dúvidas que eu recebo no meu Instagram. As pessoas vêm conversar comigo, falam que têm afinidade, que têm interesse, que gostam da parte de design de joias, porém não sabem por onde começar. E aí elas me perguntam, por onde eu começo? Que curso eu faço? E para quem está de fora, realmente não é óbvio entender que dentro dessa profissão, designer de joias, existem mais de uma opção para você escolher para ser designer de joias. Então, a Aline, por exemplo, ela é designer de joias e desenha no papel e ilustra joias. Diferente de mim, que sou designer de joias digital. Eu faço a modelagem 3D de joias e crio também direto no 3D. E existem outras categorias, outras opções de atuação como designer de joias, e tudo vai depender do quanto você sente afinidade por cada área, para você escolher qual o melhor caminho para você dentro dessa profissão, tá certo? Então, eu vou explicar brevemente, seguindo o índice do e-book, o que a gente fala em cada um dos tópicos, para você entender um pouquinho mais sobre isso. O objetivo desse e-book não foi entrar profundamente em termos técnicos sobre a profissão, a gente quis realmente que fosse uma linguagem bem simplificada, uma linguagem fácil de entender, para que quem está de fora, quem está chegando agora, não tenha dificuldade de entender as questões sobre a profissão. Então, o objetivo é falar do profissional, da forma de atuação, da área de atuação, as opções que a gente tem como profissional, designer e modelista 3D de joias, que eu também falo um pouquinho sobre isso no e-book, não é só o designer de joias. Quando você decidir qual das áreas, qual das opções é a sua opção, é a melhor opção para você dentro dessa carreira, aí você vai ver os termos técnicos, tá? E a gente vai estar aqui para te ajudar se você precisar. Conte com a gente. Então, vamos lá. No índice, o primeiro tópico é onde eu e a Aline explicamos sobre a diferença entre design e designer. É uma pequena diferença, é só um ER no final da palavra, porém elas designam coisas diferentes. O design é o objeto que a gente cria, é o nosso projeto, tá? Então é o objeto com aquela estética, e o designer é o profissional. E a gente quis adicionar isso no e-book porque a gente já tem aproximadamente, eu e ela, né, 9 e 10 anos de profissão. Eu tô na área desde 2010 e eu vejo profissionais que já trabalham há mais tempo que eu, às vezes, usando a palavra errada pro que ela quer se expressar. Isso causa uma impressão em quem está de fora, que pode ser o seu cliente, que pode ser alguém que te admira, que te segue pelo que você faz, e a pessoa vê você dando essa nomeação errada, tá? Então, a gente bate muito na tecla de se expressar corretamente, para passar realmente uma impressão profissional para todo o mercado e para quem quer que veja você e os seus serviços. O próximo tópico, a gente entra na questão: designer de joias é profissão? Não é uma profissão regulamentada, a gente explica sobre isso dentro desse tópico, porém a gente já entra na questão de que esse profissional, ele é muito importante dentro do mercado joalheiro. Por quê? Porque ele está no começo da cadeia de produção e a gente, como designer de joias, a gente pode conversar com todas as etapas produtivas, tanto com a fábrica, a joalheria, o cliente final, o ourives, de pequeno porte, de grande porte. A gente tem uma liberdade dentro desse setor, uma possibilidade de se comunicar, de entender o que o mercado está precisando de uma forma tão ampla que as empresas não têm, porque elas estão todas preocupadas em continuar desenvolvendo e produzindo as peças, só que elas não têm esse tempo, essa liberdade, essa autonomia para conseguir ter esse conhecimento.
A gente também explica um pouquinho no próximo tópico sobre a ourivesaria. Depois vem uma explicação sobre o mercado de joias e bijuterias. No tópico a joalheria contemporânea, a gente fala sobre o slow fashion e o fast fashion, que são características diferentes dentro do mesmo mercado. Então a gente tem os clientes, as joalherias que preferem trabalhar com slow fashion, que é voltado mais para reciclagem, para personalidade, para ser uma peça completamente exclusiva para o cliente final. E tem o fast fashion, que é aquela pressa de que sempre precisa estar trocando coleção e apresentando novidades para os clientes. Então a gente tem esses dois perfis que também estão chegando cada vez com mais força dentro do mundo da joalheria, tá? Próximo tópico, a divisão do setor, onde eu e a Aline explicamos sobre a divisão do setor em joias e bijuterias. Então a gente explica qual que é a diferença, o que engloba, né, o que entra na diferença desses termos, para que você entenda as opções que você pode trabalhar, certo? Ainda dentro desse tópico da divisão do setor, a gente entra em termos e nomenclaturas, onde a gente vai explicar o termo joia, semijoia, bijuteria, bijuteria fina, bijuteria de luxo, semijoia de luxo, enfim, tudo que engloba essas pequenas diferenças entre joia e bijuteria, que não são tão pequenas assim, na verdade podem ser até invisíveis aos olhos, mas elas estão ali presentes e é importante que, como profissional, a gente conheça essas diferenças e essas são mais opções de trabalho e de atuação dentro do mercado. O próximo tópico é joias e bijuterias sustentáveis, então a gente também faz uma explicação muito bacana, traz alguns exemplos de marcas que trabalham corretamente com essa opção de atuação e a gente também faz uma explicação profunda sobre o que é a joia ecológica, o que é a biojoia, o que são essas joias sustentáveis. Em seguida, a gente vai para a função do designer de joias. E aí, a gente entra já na parte de habilidades, né? Quais as habilidades que o designer de joias precisa ter para poder atuar? Na verdade, isso é um tema para um vídeo sozinho, porque depende da forma de atuação do designer, ele vai ter a necessidade de ter habilidades diferentes. É muito importante ele entender cada uma dessas habilidades, ele adquirir cada uma dessas habilidades para poder atuar de forma completa dentro do mercado de joias. E isso é você ser um profissional completo, quando você adquire todas essas habilidades e trabalha com elas da melhor forma possível. Isso torna você um profissional completo e isso te diferencia da maior parte dos designers de joias que estão ainda no mercado atuando, porque no começo, há 10 anos atrás, os cursos eram muito básicos, eram muito voltados só para vou te ensinar a desenhar perspectiva, eu vou te ensinar a desenhar joias, fala um pouquinho sobre as gemas, só que não entra muitas questões que fazem realmente a diferença no processo de produção. Na verdade, os cursos que eu fiz curso de desenho de joias, que era manual, fiz curso de rinoceros para fazer a modelagem 3D, e eles não entram com profundidade nos temas que a gente precisa para dar certo nesse mercado, que é referente às nossas habilidades profissionais voltada para o design e voltada para o negócio, para o cliente, para a produção de joias, toda aquela informação técnica dos maquinários, da tecnologia, enfim. Isso também é explicado um pouquinho ali na função do designer de joias, vou deixar para você ir lá matar a curiosidade. A gente entra em seguida nos tipos de designers de joias. Então a gente tem alguns tipos que é onde você vai ver qual deles você sente mais afinidade para trabalhar, tá? Então a gente tem o ourives, o autor de joias, o modelista em cera, que hoje ele vem sendo substituído pela modelagem 3D de joias, mas não significa que ele deixa de existir, tá? Eu conheço marcas que são 100% feitas na modelagem manual das peças e são peças maravilhosas com
características únicas, porque afinal é uma modelagem manual, tá? A gente entra em seguida em designer de joias 2D, que é no papel, e o digital, que também pode ser 2D. O que é o 2D? O 2D é 2 dimensões, é aquele desenho chapado, tá? Sem profundidade, é altura e largura. Então, você pode desenhar no papel ou você pode utilizar, por exemplo, um tablet e fazer um desenho utilizando o sketchbook, né, qualquer app de desenho que você tenha afinidade. E criar joias a partir daí. É claro que você tem que respeitar algumas questões técnicas do desenho, mas não há impedimento para você escolher fazer ou no papel ou no digital, utilizando um computador, uma mesa de desenho, ou num tablet, ou num celular, enfim. Tá? E o designer de joias 3D, que é a minha função, por exemplo. Eu sou designer e modelista, mas a gente já chega nesse tema, tá bom? Dentro das opções, a gente tem ourives, autor de joias, modelista em cera, designer de joias 2D e designer de joias 3D. E aí, o tópico seguinte é diferença entre designer de joias e modelista 3D de joias. Eu, Driele, me nomeio como designer e modelista 3D de joias. Qual que é a diferença? Na modelagem 3D de joias, você recebe o desenho pronto, com todas as medidas, com todas as características, ou quase todas, para você só passar aquele desenho que foi criado por outra pessoa, ou através de uma foto, para o 3D. Então, você não passa pelo processo de criação. E essa é a diferença entre o designer e o modelista. O designer, ele cria. As habilidades que o designer e que o modelista usa para atender o cliente são habilidades diferentes, são tempos diferentes, são conhecimentos e estudos que a gente, como profissional, precisa ter, que são completamente diferentes. E hoje a gente tem no mercado muitas pessoas que se denominam designer de joias quando na verdade são só modelistas, e tá tudo bem. O que acontece muitas vezes é que todo mundo tem um lado criativo e tá tudo bem. Eu tenho um lado criativo, você tem um lado criativo como modelista 3D de joias, só que quando a gente atua muito forte só na modelagem 3D, a gente não tá criando. Essa é a verdade. E também não é certo e a gente cobre os mesmos valores para as duas funções, porque a criação exige várias coisas completamente diferentes da modelagem. Então, são dois processos que se completam, que precisam um do outro, porém, são processos diferentes, são etapas diferentes do atendimento ao cliente. O tópico seguinte é as formas de atuação para o designer. Então, você vai conhecer um pouquinho quais as possibilidades que você tem para atuar como designer de joias, porque quem tá de fora acha, eu só vou prestar serviço para joalheria. E não é bem assim. Existe uma lista de clientes, uma lista de opções, e a gente pode trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Então, isso enriquece a nossa cartela de clientes e deixa a nossa área de atuação muito maior do que realmente se fixar em um tipo de cliente só. E tem muita gente que não sabe disso, que não explora isso, que está perdendo cliente, que está perdendo dinheiro, que está perdendo ótimos negócios e ótimas parcerias. Em seguida, tecnologia joalheira. Isso é uma parte muito importante de se entender, independente de qual tipo de designer você tenha mais afinidade em se tornar. É muito importante conhecer essas questões da tecnologia joalheira, porque é muito rápido, é tudo cada vez mais tecnológico, cada vez a gente tem maquinários mais avançados e isso interfere diretamente no nosso processo de desenho, de criação, de modelagem 3D, de design, né, na criação do projeto, da peça para o nosso cliente. A gente precisa conhecer esses maquinários, conhecer o processo de produção, para a gente conseguir entregar o correto para aquele processo de produção, tá? No tópico, a grandeza do mercado, eu falo mesmo sobre a grandeza do mercado e as infinitas possibilidades que a gente tem, mais uma vez, de atuação. E a gente não tem fronteira, a gente pode trabalhar hoje com pessoas do mundo inteiro.
É claro que se você escolher um tipo, né, se você tiver mais afinidade com um tipo de designer que trabalha entregando peças físicas direto, como o ourives, o autor de joias, o modelista em cera, talvez você tenha um pouco de barreira na entrega do produto. Talvez seja muito difícil e muito caro, né, entregar essas peças fora do Brasil. Nada é impossível, tá? Mas isso torna o processo um pouco mais difícil. Só que quando você trabalha com a parte digital, que seria o design de joias no papel, que você pode digitalizar a imagem, ou que você faz direto no digital, e a modelagem 3D de joias, designer de joias 3D, que entrega um arquivo digital, essa barreira ela é completamente zerada. Então, quando eu comecei a me posicionar na internet como designer e modelista 3D de joias, e como o meu produto é um arquivo que você envia por e-mail, todas as minhas barreiras acabaram, não tenho fronteiras. Eu já trabalhei, tenho contato de possíveis clientes em Nova York, abri a marca dela ainda, que essa é a vontade dela. Já trabalhei com gente em Londres, na Alemanha, todas brasileiras, porém clientes de fora, que moram fora daqui e que contratam nosso serviço aqui. Já tive contato com possíveis clientes portugueses, espanhóis, já tive contato com indiano. Então, assim, é muito, muito extenso o nosso mercado. A gente não fica mais preso só à nossa cidade, só ao nosso estado, só ao nosso país. É muito legal mesmo. E aí eu reafirmo a questão desse profissional do designer de joias ser um profissional indispensável para o mercado joalheiro. E no final, nas últimas páginas do e-book, você encontra um passo a passo. Eu e a Aline desenvolvemos um passo a passo para facilitar você a tomar a decisão de qual é o seu perfil dentro dessa profissão. Se você quer ser o ourives, o autor, o modelista, o designer digital 2D, 3D, tá? Então, o que a gente fez? A gente criou um passo a passo para você conseguir aumentar a clareza sobre qual tipo profissional é o seu tipo, para você tomar essa decisão e para você escolher os melhores cursos para você no momento em que você está vivendo hoje. Então, o nosso e-book fica por aí. Depois tem Nos Conheça e nossos contatos, onde eu e a Aline contamos um pouquinho da nossa história, e você tem os contatos para poder achar a gente nas redes sociais. Então, o próximo passo é você fazer o download gratuito desse e-book, tá? Na descrição desse vídeo vai ter o link para você clicar, você vai ser direcionado para uma página, você coloca o seu nome e seu e-mail e você vai receber o e-book lá no seu e-mail, tá bom? Se ficar dúvida, entre em contato comigo e com a Aline e a gente vai ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, em conversar com você, em bater um papo com você, para ajudar você ainda mais nesse caminho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece! Faz o download do e-book que é gratuito, tá bom? Até mais!